Janeiro 25, Mateus 18, de 1 a 20. Depois de resolver aquela questão da cobrança do imposto do templo, que Jesus mandou Pedro ir lá pescar um peixe, que ia tirar moedas lá para pagar o imposto, mostrando que ele cumpria a lei, ele fazia questão de cumprir a lei, embora ele mostrasse logicamente, pela lógica, que ele, como filho do dono do templo, não teria necessidade de fazer isso, mas fez para cumprir a lei. Passou esse problema. Aí o que aconteceu? Jesus está com os discípulos e um deles fala assim para ele: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Todo mundo quer ser o maioral na história, né? No mundo, todo mundo quer ser o bambambam, o que manda e tal. Aí Jesus, quando viu essa pergunta, chamou uma criança, botou no meio deles e falou: quem quiser ser grande no reino dos céus, tem que se fazer como uma criança, tem que ser humilde como uma criança. Esse sim é que vai entrar no reino dos céus. Na verdade, só entra no reino dos céus quem se fizer humilde como uma criança, o que é completamente diferente do padrão do mundo. Porque o padrão do mundo, ele fala o quê? Que você, para você entrar nos lugares, você tem que ser VIP, né? Very important person, você tem que ser o máximo, maioral e tal. Mas Jesus está explicando, no reino dos céus não vai ser assim, vai ser completamente diferente. Por quê? Porque lá manda quem obedece. Né? Manda quem obedece. Quem faz o que Deus manda, quem obedece ao Senhor. Como uma criança normalmente obedece aos seus pais, se bem que hoje em dia as crianças não estão obedientes não, né? Mas o certo é a criança obedecer aos pais. A criança, quando é pequenininha, ela faz tudo que o pai manda, mesmo porque ela não tem como não fazer, porque ela é incapaz, né? Então, assim que Jesus está falando, nós temos que ser assim, nós temos que obedecer ao Senhor como uma criancinha, sabendo que o Senhor vai tomar conta de nós. A criança, ela confia plenamente no seu pai e na sua mãe. Se o pai e a mãe falam, vem, ela se joga, porque ela sabe que está lá segurando. Da mesma forma, nós com o nosso Deus. E Jesus está falando isso, ele já tinha dito isso. Quem não negar a si mesmo, né, não pode me seguir. Como é negar a si mesmo? É se tornar humilde, é fazer o sacrifício, é pensar mais nos outros do que em si mesmo. Né? Isso é mais ou menos uma coisa que está relacionada à outra. E aí, ele continua: quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Ou seja, quando você trata bem uma pessoa que é humilde, porque obedece a Deus, você está tratando bem ao próprio Jesus. É o próprio Jesus que está ali. É isso que ele está dizendo. E quem faz coisas que escandalizam um desses pequeninos que creem em mim, é melhor amarrar uma pedra no pescoço e se jogar no fundo do mar. Por que ele está falando isso? Porque muitas vezes as pessoas deixam de fazer parte da comunidade, da eclesia, né? Da igreja, porque veem pessoas da igreja fazendo coisas erradas, iguaizinhas às pessoas do mundo. Então elas olham e falam, mas por que eu vou entrar nessa igreja se é tudo igual? Não tem diferença nenhuma. Nós que somos judeus, nós temos que fazer a diferença, nós temos que mostrar que nós somos diferentes do mundo, nós não somos iguais. E quando um da igreja, né, ou um que diz que é de Deus, que é, né, faz as coisas de Deus, diz, eu sou de Deus, e faz uma coisa errada, isso é um escândalo, isso afasta muitas pessoas, afasta as pessoas de Deus, porque as pessoas ficam decepcionadas. Falam, eu não vou entrar nisso aí não, isso aí não me interessa. Aí, tá vendo? Olha só o que ele fez. Olha lá o que ela fez. Isso é de Deus? Isso aí vai ser de igreja? Então, é melhor ficar como eu estou mesmo. Né? Aí Jesus está explicando. Ai do mundo por causa dos escândalos, mas é inevitável que os escândalos aconteçam. Né? Mas coitada da pessoa que causa escândalo. Por isso, se a tua mão não é agir, ou o teu pé caminhar, te levar a escandalizar os outros, corte-os e atire-os para longe, porque é melhor que você entre no reino dos céus sem mão e sem pé, do que você estar inteirinho e ir para o inferno. O que ele está falando aqui? É melhor que você
se prive de certas coisas aqui, mas consiga entrar no reino dos céus, né? No reino de Deus, do que você não se privar de nada aqui, né? Ter tudo que você quer e queimar lá no fogo do inferno. Olha o que ele fala. Mude para não chocar o irmão e fazê-lo deixar de seguir Jesus. Na verdade, eu estou falando isso. Porque isso vai levar você para um lugar que não é agradável e muito quente por sinal. Agora assim, Jesus fala. E não despreze os meus humildes. Pois eu digo, os anjos deles no céu estão sempre na presença do meu Pai. Olha só que coisa maravilhosa. Os anjos deles no céu estão sempre na presença do meu Pai que está no céu. Isso significa o quê? Que todo mundo que é de Jesus tem um anjo que está lá no céu, na presença de Deus, intercedendo. Eu nem nunca tinha visto isso, eu achei isso uma coisa sensacional. Agora eu sei que eu tenho um anjo, além de Jesus que intercede por mim, eu tenho um anjo que está lá também. E aliás, a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os salva. Isso eu já sabia, mas eu não sabia que eu tinha um anjo lá no céu, na presença de Deus, tomando conta, me intercedendo por mim e me protegendo. O anjo porque o Filho do Homem, aí ele continua, né, Jesus? Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Já tinha dito, são os doentes que precisam de médico e não os sãos, né? Aí olha só o que ele fala. O que vocês acham? Se um de vocês tivesse 100 ovelhas, perdesse uma, você não ia largar as 99 e ia correr atrás daquela que se perdeu? E quando você encontrasse aquela que se perdeu, você não ia ficar todo feliz porque encontrou? Ai, graças a Deus encontrei essa ovelha perdida, ia abraçar, beijar a ovelhinha, né? Por quê? Porque ela estava perdida e você a encontrou, trouxe de volta. Assim também é o meu Pai que está no céu. Ele não quer que nenhum desses pequeninos se perca novamente. Por isso, cuidado com os escândalos. Você que tem mania de pegar o dinheiro da igreja, né? O dinheiro dos fiéis. Você que faz coisas erradas, você que está dando a volta em todo mundo, dentro da igreja, cuidado, porque o julgamento de Deus é pesado sobre quem faz essas coisas. Jesus está avisando aqui, né? Jesus está avisando. Se um irmão pecar contra ti, perguntaram para ele, né? E aí, se alguém vier e fizer uma coisa contra mim, né? O que eu digo que é irmão, entre aspas, né? Irmão da comunidade de Deus, filhos de Deus. Se um pecar contra ti, repreende-o em particular. Se ele te ouviu, ótimo, você ganhou. Mas se ele não te ouvir, você pega 2 ou 3 pessoas e fala de novo na frente dessas pessoas, para que isso seja confirmado. Todo mundo sabe que você tentou resolver o problema com ele particularmente, porque a lei dizia, a Torá, que tudo podia ser comprovado por 2 ou 3 testemunhas. Então você leva 2 ou 3 testemunhas que vão provar que realmente você esteve lá e tentou fazer um bicho aqui atrás, no meio da floresta. É o máximo isso, né, floresta. Você tentou fazer as pazes, né? Mas não passou um bicho ali. Caramba, tomara que não venha em cima de mim. E ele não quis. Mas se ainda assim ele não ouvir, então você fala com a igreja. E a igreja então vai repreender. Né? Se ele não escutar a igreja, considere-o um boy, um gentio, alguém fora da aliança. Claro, que se você não respeita, não obedece a Deus, você não está na aliança. O que faz a gente estar na aliança não é a aliança não, tá? É respeitar aquilo que você se comprometeu a fazer. É cumprir, é respeitar, é obedecer.
Se você não obedece, você é um goi. Você está fora da aliança. Não importa se você tem circuncisão. Você não é filho de Abraão. Só é filho de Abraão quem faz o que Abraão fez. Obedeceu até o fim. Se não obedece, se não crê em Deus, não é filho de Abraão. Ok? Bom, agora Jesus fala assim: se dois de vocês estiverem de acordo quanto a qualquer coisa que vocês queiram, se dois pedirem qualquer coisa, isto lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Jesus está dizendo o quê? Que você não precisa de 10 pessoas para orar a Deus, não. Bastam 2 ou 3, né? Não precisa de miniã. Tem que esperar, ficar correndo, esperando a hora. Ih, não, já são 7 e tanto, 8 horas, não tem 10. Aí chega o 10, corre aqui, fica aqui, vamos começar a orar. Amém, amém. Ninguém sabe o que está falando, ninguém sabe o que está ouvindo. Amém. Todo mundo fala amém, sem saber o que está falando, amém. Não precisa de 10, bastam 2 ou 3. E ali Deus estará, o Messias estará. E tudo que 2 pedirem, se confirmarem, se estiverem de acordo, isto será feito por Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus. 2 ou 3.